Gente, tríade do êxito na comunicação. Essa jornada vai dominar, de fato, a arte de você se comunicar de uma forma eficaz, impactante e autêntica. Eficaz por quê? Porque você não vai ficar usando frases feitas. Então, você vai usar o que tem que ser usado dentro do seu conhecimento, do seu ambiente, né? Impactante por quê? Porque as pessoas precisam prender a atenção naquela mensagem que você quer passar. E autêntica, porque eu acabei de falar. Porque nós somos autênticos, nós temos uma personalidade e nós não precisamos mudar essa personalidade. Tríade emocional, mental e profissional. Por quê? Porque a comunicação emocional, ela envolve o quê? A expressão e a gestão das emoções. Meu Deus, como é que eu vou gerir minha emoção, controlar a minha emoção, não é? Mas isso influencia a maneira de como nós nos comunicamos e como somos percebidos pelos outros. Porque, por incrível que pareça, às vezes a gente acha que está passando um jeito de mensagem e aí a pessoa está compreendendo o outro. A gente acha que está sendo, delicado, e a pessoa acha que a gente está sendo grossa. A gente acha que está falando rápido e a pessoa fala, nossa, você é calma. Já aconteceu isso com vocês? Sim ou não? Vamos participando aí. A comunicação mental, ela se concentra na clareza, na organização da mentalidade. Isso é muito importante. Eu tenho uma técnica que chama CMF da comunicação, que é o começo, meio e fim. Parece ser óbvio, mas nós vamos ver mais para frente a importância da organização das ideias, não é? Por quê? Porque durante a comunicação, ela impacta e ela tem a eficácia, a coerência da mensagem. Ou seja, você vai organizar mentalmente essa ideia e você vai conseguir transferir a mensagem que você quer passar. Por quê, gente? Lembre-se, como que é o tapa do dia, será? Se as pessoas não estão entendendo o que você está falando, é porque você que não está sabendo se comunicar. E principalmente no ambiente de trabalho, a gente tem o hábito de falar o quê? Nossa, eu falo, 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 a pessoa não entende. Eu falo, 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 nossa, precisa desenhar? Alguém se identifica aí ou não? Sim ou não? Então vamos lá. E a comunicação profissional, que ela aborda uma comunicação no ambiente de trabalho, obviamente, que inclui a ética, técnicas específicas e ferramentas para o sucesso profissional. Que ferramentas essas? Depende, pode ser ferramentas físicas, mas as ferramentas comportamentais que a gente chama. Mas qual é a importância dessa comunicação eficaz? Elas, basicamente, é importante para quê? Para as relações pessoais, porque é fundamental construirmos relacionamentos saudáveis, fortalecer os laços com os amigos, familiares e colegas. E por incrível que pareça, gente, por incrível, o melhor lugar para a gente começar a treinar uma comunicação assertiva, eficaz, é dentro de casa. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Da mãe ou da sua esposa, ou do seu esposo, seu companheiro, sei lá, fala assim: nossa, lá fora você é um amor, aqui dentro é um carrasco. Ou, ai, que amor que você fala com as pessoas, por que você não fala assim dentro de casa? E a gente sempre dá qual a desculpa? Porque dentro de casa a gente tem liberdade, não é? Porém, para a gente ter esse relacionamento saudável, você começa a praticar dentro de casa. Eu falo que é como comer com garfo e talher. Se você chega em casa e come de colher em frente à TV, daquele jeito assim, a hora que você se colocar numa reunião de negócio, no almoço, no jantar, sei lá, em algum outro local, vai ser complicado você almoçar com garfo e faca, não é? Todo bonitinho, saber as etiquetas, que muitos chamam de frescura. Mas a prática torna-se tudo hábito saudável.
Também é importante no desenvolvimento, no desempenho profissional. Por quê? Porque quando você tem uma comunicação clara e eficiente, você vai levar os melhores resultados no trabalho, principalmente quem está à frente de lideranças, de reuniões de equipe. Você vai conseguir reduzir os conflitos, né, que são aqueles famosos mal-entendidos que acontecem. E por incrível que pareça, isso eu não estou falando da boca para fora, estou falando nas mais variadas consultorias que eu já implantei nos mais variados segmentos, desde funerária, lojas de materiais de construção, salões de beleza, enfim, no agronegócio. Então, o que acontece? Todo esse aparato, você consegue aumentar a produtividade, gente. Acreditem nisso. E também, obviamente, no bem-estar emocional, né, gente? Com essa avalanche de informação, com tanta coisa acontecendo, tanto na parte digital, enfim, as emoções, que tudo isso que acontece no mundo e que nós somos atingidos de uma forma ou de outra, quando você tem uma comunicação interna e você consegue externar essa comunicação com menos estresse, com menos conflito, você começa, o mundo pode estar caindo, acontecendo muitas coisas, mesmo que doa no seu coração, você vai ter a mente saudável para você poder contribuir para a sociedade, né? Veja, tenha visto aí agora essa questão do Sul, que não acabou, todo mundo se comoveu, todo mundo ajudou, todo mundo de alguma forma se comoveu. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos e não podemos parar de jeito nenhum de trabalhar, de motivar, de realizar sonhos, de levar uma boa palavra para os nossos, não é? Bom, então, essas relações, né, estão muito ligadas, principalmente a comunicação emocional, ela está muito ligada a quê? A famosa inteligência emocional. E que nós vamos ver alguns componentes aqui dessa inteligência emocional. A inteligência emocional, gente, ela é um braço da inteligência que Deus nos deu. Então, existem vários tipos de inteligências. E a principal, e que é idêntica para todos nós, todos os seres humanos, independente de bolso, de conhecimento, é a inteligência de Deus. Isso é fato. Então, essa nós todos temos. O como usar, eu não vou entrar aqui muito nessas questões, né, de ambiente, de conhecimento, e por isso que a FUUSA, o Instituto Freitas, faz questão de presentear com bolsas para incentivar a educação, incentivar esse estudo, incentivar a gente não parar de ter conhecimento, né? Por quê? Porque assim a gente consegue aproveitar ainda mais as inteligências. Mas, pensando em comunicação, e principalmente por que nós focamos aqui muito na IE, na inteligência emocional? Porque, gente, simplesmente ela explora 5 componentes que é muito importante para o nosso dia a dia. E principalmente por quê? Porque a inteligência emocional, ela provou e comprovou que nós somos capazes de ser, ter e fazer o que nós quisermos. Nós somos capazes de desenvolver as habilidades que nós quisermos. Se a gente quiser falar um português correto, nós somos capazes. Se a gente quiser dirigir um caminhão, somos capazes. Se a gente quiser ser o presidente da República, somos capazes. Se a gente quiser qualquer coisa, desde que nós treinemos as habilidades específicas. Então, só vou comentar um pouquinho desses componentes da inteligência emocional. A autoconsciência, né? Que é reconhecer as emoções, as suas emoções.
Gente, eu tô ficando estressado demais, eu tô agressivo demais. Como é que tá essa emoção? Só essa autoconsciência já faz com que você se conscientize e já faz com que você queira mudar ou queira criar novas habilidades ou novos comportamentos. Isso é maravilhoso, né? Autorregulação, que é o ajuste dessas emoções, gente. Por quê? Porque, eu vou mudar de hoje para amanhã? Não, e ninguém quer isso aqui. Não, se for isso, alguma coisa errada. Mas que você pode começar a praticar desde já, sim, né? Qualquer emoção que você conseguir, você consegue, até por pequenos pensamentos. Eu brinco que às vezes eu venho alguns pensamentos, eu falo, cancela, cancela, cancela. Parece uma bobagem, mas é tão simples que a gente consegue ter esse ajuste nas nossas emoções. Sabe aquele contar até 10, gente? Quem já precisou contar até 10 aqui para não dar não, não pode, né? Não, deixa eu falar. Vamos ver. Posso ficar à vontade, gente? Posso falar do meu jeitão ou não? Pode ou não? Enfim, quem nunca deu vontade de catar e esganar aquela pessoa? Mas aí o famoso conte até 10 é uma forma de você ajustar as suas emoções. Eu acho incrível isso. A motivação, usar essas emoções para alcançar objetivos, gente. E eu falo que a motivação é motivo para uma ação, né? E também é ter Deus dentro do coração. Porque se você não tiver esperança, se você não tiver fé, não importa, eu não estou falando de religião aqui, tá, gente? Estou falando de fé. Até em você, como é que você vai controlar as suas emoções? Como é que você vai ter motivação para acordar todo dia e trabalhar? Porque dinheiro não é motivação para ninguém, seja ele pouco ou seja ele muito. E a gente acaba dentro do terceiro item, que é o profissional, dessa tríade do êxito profissional, a gente acaba colocando a culpa no dinheiro para ser feliz. E não é lá que está o pulo do gato. Está aqui, ó. O que te faz ser feliz? O que te motiva a ir até no trabalho, que por hora você precisa ir sem gostar, mas que te motiva a ir até lá? Isso daí também é um componente da inteligência emocional. E nós vamos entender por que isso está ligado ao falar em público, como eu comecei no início, né? Ou numa reunião de negócios, tá bom? A empatia, gente, entender e respeitar as emoções dos outros. Veja, não é ter dó. Por muito tempo, as pessoas achavam que empatia era que a frase era assim, ó, se colocar no lugar do outro. E muita gente achava que era ter dó do outro, né? Ô, judiação. Não, é ter uma escuta ativa que a gente vai falar mais para frente, tá? E as habilidades sociais, obviamente. Gente, nós não somos ninguém sozinhos. Nós não somos ninguém se a gente ficar enfiado só dentro do nosso ambiente familiar. Nós temos que, sim, ter relacionamentos sociais. E eu não estou falando só de festas, não. E também de eventos, de colaborar com a sociedade, nas próprias redes sociais, fazer o tal do network. E uma hora qualquer a gente vai falar sobre isso, né? Na minha mentoria, inclusive, eu falo bastante sobre network e sobre os arquétipos, né? Então, o network, ele tem que ser um network com interesse. É, verdade. Olha, aí disse, verdade, sim, com interesse, porque o network, gente, você não faz network com outra pessoa. Qualquer interesse, não estou falando interesse, um interesse ruim, vai, sumiu a palavra aqui. Porque se você quer fazer amizade com a pessoa, você tem um interesse de ter uma palavra amiga, de ter um ombro amigo. Se você quer fazer um network com alguém da vida profissional, você tem interesse de fechar negócios ou de vender um produto ou serviços, não importa. Então, este network, ele é com intenção.
E é fantástico, é muito bom conhecer gente nova. E tudo isso vão trazendo o quê? Fluindo habilidades e emocionais, porque você vai se sentindo melhor, se sentindo bem, se sentindo importante e aumentando o seu conhecimento, que conhecimento é tudo, ninguém tira de você, gente, ninguém tira. É a única coisa que ninguém tira da gente, não é? É pensamento e conhecimento. Se você controlar seus pensamentos, você vai conseguir ter boas ações, tá bom? Porque pensamento gera sentimento e sentimento gera ação. Então, bom pensamento, bom sentimento, ações maravilhosas. Ai, que delícia! Ai, eu acho delícia. Eu amo isso. Porque tudo isso está atrelado a quê? A pessoas, tá bom? Bom, e o reconhecimento das próprias gestões, né? Existem algumas técnicas para identificar essas emoções? Sim. Esses usos diários das emoções, uma autorreflexão, que é o que eu pedi para vocês, fazer essa autorreflexão. Anote agora, conforme eu vou falando, gente. Anota palavras, vai jogando palavras no seu papel ou no seu celular, não sei de onde você está assistindo essa live, mas o que acontece? Vai anotando e jogando palavras aí para depois você ter essa autorreflexão. E, quiçá, pedir um feedback. Feedback, gente, é sempre dado por outra pessoa, não por você. O que eu estou pedindo o tempo todo para vocês aqui? Um feedback. Me fala no chat, tem pergunta no chat. E, inclusive, vocês estão seguindo o meu raciocínio? Está muito rápido? Tá tudo bem? Tudo bem, Marlene? Perfeito, Doutor, professora. Tá tudo perfeito. tá bom, obrigada, viu? Se vocês tiverem pergunta aí, depois a gente vai responder todas, refletir todas, tá? Bom, e as estratégias de gestão emocional, né? São práticas de mindfulness. O que é isso? Gente, é aquela atenção plena, a concentração no presente. Tá muito típico hoje a gente falar no aqui e agora, não é? Só que isso não é só para terapeutas, constelações familiares, não. Então, às vezes a gente fala uma meditação. Respirar 3 vezes. Gente, para eu entrar aqui, claro que nós ficamos vendo partes técnicas e tal, conversando e tudo. Só que, por algum segundo, eu respirei. Isso é uma técnica, é uma prática que vocês podem já praticar hoje, se vocês tiverem que falar com alguém. Amanhã, se vocês forem entrar em alguma reunião, numa sala de aula. Por quê? Essa respiração profunda, pelo menos 3 vezes, profunda, sabe? Oxigênio o cérebro, então limpa a mente, porque quando você tem conhecimento, tudo está aí. Só que você precisa limpar a mente, limpar o copo, esvaziar o copo e oxigenar o cérebro para que você possa transferir a sua mensagem, emitir a sua mensagem. Feito? Então vamos lá, dar continuidade aqui, né? Uma técnica emocional muito falada, principalmente nos tempos de hoje, existem cursos específicos para isso. Eu acho que isso está sendo uma prática muito grande, principalmente nas escolas, enfim, nas empresas, né? Que é a comunicação não violenta. A CNV, olha, ela tem o quê? Os princípios, eu acho que é o principal, tanto da comunicação não violenta, quanto do falar em público, gente. Tanto do falar em público, tanto no ambiente de vendas comerciais, tanto no ambiente familiar com as crianças, com os jovens, que é o quê? Os princípios da escutativa, que nada mais é que é focar completamente no que a outra pessoa está dizendo, sem interrupções e distrações. Quando eu falo distrações, eu não estou falando só no celular, sabe? Ah, lá está falando e a pessoa está no celular. Não, não é só essa distração.
Eu estou falando na distração mental. Por quê? Porque, gente, olha que interessante. Deus nos deu 2 ouvidos e... Coloca no chat. E 2 ouvidos e uma boca. Pra que isso, gente? Eu falo que a natureza é perfeita, né? Pra gente ouvir mais e falar menos. Então, o que acontece quando você tem uma escuta ativa? Você literalmente presta atenção no que o outro está falando com a mente. Porque o que a gente faz normalmente? A pessoa está lá falando, por exemplo, eu estou falando aqui, beleza. Muitos aqui eu tenho certeza que já, nossa, estão cansados de ouvir esses assuntos, enfim, já são expert até no assunto. Mas já está lá na frente. Nossa, tá bom, mas e aí? Isso daí eu já ouvi. Ah, não, mas ela esqueceu de falar. Ah, eu quero dar meu parecer. Então, a gente, sabe a resposta formada? Por que entre as relações pessoais existem os conflitos, para não falar as brigas? Porque a pessoa está falando e você já está com a resposta. E você tá. Normalmente a resposta vem à frente do quê? Quando é de conflito, do não na frente, né? Não, não é isso que eu quis dizer. Não, você entendeu errado. Não. E você não ouve. Quando você ouve, deixa a pessoa se expressar e falar com respeito, você consegue virar o jogo de qualquer relação. De qualquer, eu falo relação profissional, relação pessoal, qualquer relação. Por quê? Porque essa pessoa mesmo te deu aditivos, te deu palavras-chave para você colocar o seu pensamento naquele momento de uma maneira assertiva. Faz sentido, gente? E aí sim você vai conseguir responder de uma maneira apropriada e fazer o quê? Que é outro. Olha, gente, eu tô dando ouro aqui, hein? Pode escrever. Outro ouro na nossa vida é perguntar, saber fazer perguntas. E quando você quer que a pessoa te fale mais coisas, abra o jogo, você faz perguntas abertas. Quando você quer que ela só responda ali, você faz perguntas fechadas. Todo mundo sabe o que é pergunta aberta, pergunta fechada? Normalmente tem um comecinho, né? Como, quando, por quê. Agora, pergunta fechada é qual, o quê, o que você prefere, X ou Y? Quando você vai querer vir em casa? Ou qual é a melhor maneira, como eu posso te ajudar? Isso é uma pergunta aberta. Percebe, gente? Então, quando você faz pergunta aberta, a pessoa... E isso nas relações, no network, isso funciona muito. E é muito importante no falar em público para 1 ou 1 milhão de pessoas. E também, claro que a CNV, ela é muito importante nas resoluções de conflitos, né? Então, identificar, né? Você consegue com isso identificar a causa, a raiz do conflito. Porque normalmente a pessoa está lá com aquele problema, o aluno, o seu funcionário, tudo, mas não é aquele problema. O problema é outro, a raiz da hora que ele estourou, ou daquele momento que ele está de cara feia, está em outro lugar. Às vezes nem é pessoal, nem é com você. E aí, como você não tem a técnica da escuta ativa, da comunicação não violenta, o que você já vai fazer? Ah, você não presta atenção. Ah, tá vendo que eu tô falando com você? Enfim, tem N situações que a gente acaba respondendo de uma maneira, de uma comunicação agressiva, tá? Bom, e depois vocês vão entender por quê. Virei muito aqui. Por quê que essa tríade que eu estou falando aqui, esse workshop, é uma cama, é uma preparação, é o alicerce para você falar,
para você falar para qualquer pessoa, seja no microfone, seja numa live, seja onde for, para você se comunicar, tá bom? Então vamos lá para a comunicação mental, para o segundo ponto da tríade, né? A comunicação mental, gente, a gente fala já próprio, né, do mindset, que também é outra coisa aí, quem está antenado em algumas linguagens aí principalmente do mundo digital e do profissional também, ou vai em alguma palestra, sabe, né? Mindset. Então, é a mentalidade. E olha só, a comunicação mental. Existe o mindset fixo e a mentalidade de crescimento. Existe evitar desafios, existe buscar desafios. Vai fazendo uma reflexão aí. Quem você é nesse quadro aqui? Quem você é? Quiser escrever, escreve aí. Você desiste facilmente ou você persevera diante das dificuldades? A gente vê falhas com limitações permanentes ou vê dificuldades com oportunidade de aprendizado? Eu acho isso uma reflexão muito importante, porque se a gente pegar lá o primeiro, a comunicação emocional, começar a ajustar, gente, acredite, neste módulo da comunicação mental, vocês vão ver a maravilha que é quando, por exemplo, a exemplo do professor Paulo, o doutor Paulo, enfim, eu não o conheço ainda, né? Estou conhecendo agora, um mindset fixo. Sabe, aquelas pessoas que ficam só na caixinha? Gente, abre a caixa, sabe? Abre, vai embora, vai conhecer. Como que a gente faz para abrir essa caixa? Não tem como, se não for leitura, estudar e se relacionar. Eu não vejo. Se alguém tiver outro item aí, pode me falar, porque, né, ainda não consegui ver. Bom, mas enfim, qual que é a importância do mindset na comunicação, né? São as influências das opiniões e atitudes. A mentalidade afeta a forma de comunicar e interpretar as mensagens, gente. Isso é incrível, é incrível. E olha só, quando nós temos isso estruturado ou alinhado, ajustado na nossa cabeça, o que acontece com isso? Acontece que nós vamos ser capazes de respeitar, olha lá a empatia, faz tudo. Gente, eu falo que é uma engrenagem assim, né? É uma roda viva isso, né? A gente vai ser capaz de que mesmo que a pessoa passou a mensagem errônea ou ela achando que estava certo, a gente vai conseguir interpretar aquela mensagem com outros olhos. Não é lindo? E aí você vai começar a ser uma pessoa mais querida no meio em que você vive, nos ambientes em que você vive. Você vai começar a ter uma produtividade maior, você vai começar a vender mais para quem vive de vendas, assim como o professor comentou, né? Porque eu falo que vendas, antigamente era ficar falando de produto, hoje é entender pessoas. Hoje não, já faz um tempo que eu trabalho assim no mundo das vendas, né? Enfim. As características do mindset fixo, que eu acabei de falar, né? É evitar desafios, desistir facilmente, gente. Não desista, sabe? Eu falo que a vida, ela não é reta, né? É que nem rio, sabe? A água vai indo, ó, e vai passando. Às vezes você não chegou naquele ponto que você quer, mas não desista. Não desista das pessoas, não desista dos seus sonhos, não desista de melhorar a sua comunicação. Não faça isso, né? E, enfim, algumas características da mentalidade de crescimento que a gente acabou de falar, né? São pessoas que buscam desafios, é perseverante, tá vendo? É o oposto, né? Vê as dificuldades como oportunidade de aprendizado, que às vezes, gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu quero me colocar de vítima em algumas coisas, sabe? Ai, às vezes não cansa algumas coisas, né? Da gente ser tudo isso aqui, todo dia, todo dia. Às vezes eu falo, ai, quer saber? Eu queria ser vítima, ai, eu queria reclamar, eu queria não sei o quê. Um dia eu me dei uma de vítima.
E aí uma pessoa falou assim para mim: pode parar. Você não tem esse direito. Gente, eu chorei tanto. Falei, como eu não tenho esse direito? Ele falou: você não. Você não tem esse direito de se vitimizar. Você não tem esse direito de querer ficar assim, porque você não está assim, neste, neste, neste emocional. Você não tem. Eu falei, credo, eu sou de ferro agora, que não sei o quê, né? Falou, não, as pessoas precisam de você. Olha que forte, gente. Então, eu não sei o que vocês fazem aí que estão me acompanhando. Não importa o que vocês fazem. As pessoas precisam de você. Então, você precisa criar essas habilidades se você não tiver. Se você tiver, melhorar ainda mais ou praticar ainda mais. Faz sentido para vocês, gente? Sim ou não? E desenvolver uma mentalidade positiva através de prática para adotar uma mentalidade de crescimento, né? Então, é tudo isso que a gente estava falando até agora, tá? O impacto na comunicação, melhorar a clareza. Claro que tem técnicas práticas para fazer. Sim, na minha mentoria eu dou algumas técnicas até para aumentar a clareza da dicção. Bom, e aí, algumas práticas, né? Simples, tá? Que são para você ter uma comunicação mental melhor, para melhorando isso e criando essas habilidades, tá? Que são essas atividades de concentração para melhorar o aqui e agora, que é o mindfulness que eu acabei de falar, né? São as técnicas da meditação, às vezes 5 minutos, essa concentração na presença, olhar num ponto fixo, fixar numa planta, fixar no céu, ou simplesmente fechar seus olhos e meditar. Hoje em dia tem tantas meditações guiadas, ao vivo na internet, né? Então, também se a gente não buscar nada, né, gente, não vai adiantar, tá? Exercícios de atenção plena, atividades para desenvolver o foco, reduzir distrações. O celular, sabe? Coloca lá, deixa ele uma hora. Se você vê que está começando a só fazer assim com o dedão, né, para passar as notícias, para com aquilo, foque em alguma coisa importante. E por aí vai, né? As simulações de cenários na comunicação, que é o famoso, essas situações desafiadoras, né? O que é isso? Esse role playing. O que é isso? É fazer teatrinho. Nas escolas fazem muito isso, nas empresas estão fazendo muito isso. Então, pega alguma situação real, cria uma equipe ali, faz um teatro em cima daquilo, sabe? Isso começa a ser muito bom para quem pratica e para quem assiste. Às vezes você está na sua organização, na empresa, faz uma roda lá, escolhe um tema e fala para aquelas pessoas ativarem, discursarem sobre aquilo. Sabe, tudo isso, gente, não é bobeira. De não dar tempo. Dá tempo. E tudo que eu estou te falando aqui, gente, eu já pratiquei. Ou nas minhas consultorias, dentro das empresas, ou nos meus treinamentos, e principalmente comigo mesma. Porque eu não falo nada do que eu não fiz aqui. Vocês podem ter certeza e eu posso provar, tá? De verdade, gente, que se tem uma coisa na minha vida que eu falo, não é só ler, como eu estou fazendo aqui, seguindo um roteiro. Tá? Eu estou seguindo um roteiro porque nós temos tempo, porque nós temos pessoas aqui, mas claro que é um roteiro coerente com aquilo que eu domino na comunicação, tá bom, gente? E também na minha vida do dia a dia. Beleza? Bom, vamos lá. Análise da discussão, como eu falei, né? Refletir sobre algumas abordagens de impacto, reflexões e discussões em grupo. Então, essas práticas potencializa a mentalidade das pessoas. Se você está num ambiente que está um ambiente mais para baixo, porque eu não sei se vocês sabem, se vocês já estudaram sobre isso ou não, nós estamos presentes em algum lugar,
nós remetemos e também nós atraímos a energia daquele ambiente até 3 metros de distância. Vocês sabiam disso? E tem um estudo que esta energia ela pode chegar até 8 metros, mas está em estudo, não é comprovado. Agora, 3 metros é. Então, imagina, se nós que estamos aqui dentro desta live, o que nós queremos emitir desse ambiente? Se a gente tiver essa consciência e essa comunicação interna, emocional, mental, e tiver nesse ambiente alguém ruim de pensamento ou de humor, sei lá, de qualquer coisa, com alguma situação que não condiz com o ambiente ou que está abaixando a mentalidade de todo mundo, as energias de todo mundo, se você tem essa informação que eu acabei de falar e está praticando essas habilidades que nós estamos colocando aqui nessa tríade do êxito da comunicação, sinto em falar, mas a partir de hoje você é responsável por tornar esse ambiente melhor. Ou com um sorriso, ou com uma prática, ou, sei lá, uma brincadeira, alguma coisa. Porque a sua vai criar ondas até 3 metros de distância de você, para que este ambiente mude. Então, olha a nossa responsabilidade, gente. É muito grande, né? É muito, muito interessante. Eu falei, gente, não é possível. E eu sou um pouquinho teimosa, sabe, gente? Eu sou um pouquinho também, né? Assim, eu tô ficando melhor, mas eu já comecei a observar e a praticar isso. Então, e às vezes é gente que você nem conhece, que está lá do outro lado. Eu falo, né? Porque quando você começa a ter as habilidades da comunicação, você começa a ter habilidades da comunicação verbal e não verbal. Não vou entrar nos detalhes aqui. Mas a comunicação verbal, fechou, é a fala, seja ela de como for, né? Os gestos e tal. Agora, a não verbal é o quê? É o semblante, são os gestos. E isso diz muito sobre o ambiente e sobre você. Então, tem uma outra coisinha que eu sempre falo, que é, sorri. Vamos lá, você que está em casa. Se o pessoal da sua casa te achar louco, deixa achar, tá bom? Já sinal que tá fazendo efeito aqui. Então, a nossa conversa aqui, tá bom? Faz assim, Vai, sorri, forçado. Agora tenta ficar bravo, simula uma braveza. Você não vai sair hoje. Faz isso. Vou simular. Você não vai sair hoje. Eu falei para você nunca mais fazer isso. Certo? Agora vai assim. Pode fazer na sua casa. Até te chamarem de louco, Você não vai sair hoje. Eu falei para você nunca mais fazer isso. Mudou o tom, não mudou? Por quê, gente? Mas essa técnica que eu estou falando, ela serve para quê? Para você, quando você estiver de mau humor, tiver com alguma situação, sabe? Naquele dia que você não está tão bom, você fazer isso. Às vezes até com aquele cliente chato, sabe? No telefone. Você fala assim, certo, entendi. Claro, perfeitamente. Você? Por quê? Nossa, aquele cliente chato. Alô, é você? Claro. Sabe, tem coisas que a gente, né, não consegue muito disfarçar. Mas existem técnicas que dá para fazer, viu? Só não deixa as crianças descobrirem. Né? Bom, e aí tem aquela frase, sabe? O sorriso, gente, é a arma que desarma. Eu vi essa frase uma vez num posto de combustível e tinha lá, enorme, o sorriso é a arma que desarma. E é fato, né? Não estou falando de risada, estou falando de sorriso. Quando a pessoa vem carrancuda, fica brava e você dá um sorriso, você, né? Então, tudo isso vai mudando a sua mentalidade nessas práticas que eu estou comentando aqui. Ainda, né? Nessa questão das práticas, existem algumas técnicas muito importantes de clareza e precisão, gente. Que a partir daqui eu tirei a minha técnica do CMF da comunicação,
que é o quê? Estruturar os pensamentos, que é a organização das ideias e o ponto-chave antes de se comunicar. Para quê? Obviamente, para você garantir o quê? Clareza, a fluidez, né, na mensagem, para você passar a mensagem realmente como ela é, sem ruído na comunicação. Tá? E o pior ruído da comunicação é o ruído mental, diga-se de passagem. Às vezes a gente pensa em ruído, a gente pensa só nos ruídos que estão em nossa volta. Só que não. O pior ruído que existe em toda comunicação é o nosso ruído mental. Um deles é, como até escrever aí no chat, já perguntar para responder, acho que alguma coisa assim, né? E não ouvir de fato com os dois ouvidos, né? Com a escutativa. Também outra coisa é utilizar uma linguagem clara, concisa, evitando jargões, termos complexos. Veja, gente, o mundo, eu falo que o mundo, apesar que muitas pessoas querem mostrar os seus valores através de uma linguagem técnica, uma linguagem toda. Claro, dependendo do ambiente, sim, você vai precisar usar essas linguagens. Mas na maioria do nosso dia a dia, na maioria das situações, não. É importante que você use a linguagem de acordo com o seu arquétipo e a sua personalidade. Por exemplo, eu sou de uma linguagem simples. Eu não sou de uma linguagem toda formal, toda robusta, nada. Isso não quer dizer que eu não sei essa linguagem, mas eu me sinto bem assim. Eu já é um pouco, tá no meu DNA, a simplicidade. Então, eu gosto de ser assim, eu gosto de falar, me comunicar de uma maneira simples. Porque eu não sei, talvez eu nunca tive problema de falar com alguém que tenha muito estudo, né, ou muito cargo, que percebe que as pessoas são diferentes nisso, no estudo, no cargo e no bolso. Sim ou não? Concordam comigo ou não? O respeito que nós temos que ter, sim. Temos que ter respeito com todos, não é? Que é maior ou menor. Claro que quando a gente fala em falar em público e você está ali à frente de uma plateia e bem na plateia está quem? Está aquela pessoa que vai te avaliar, seja ela qual for, está o diretor da sua empresa, o dono, sei lá quem. A gente acaba tendo o frio maior na barriga, essa pouca insegurança, uma certa insegurança. Porém, uma coisa muito importante, eu vou abrir aqui. Toda pessoa que estiver à frente de algum palco, de alguma sala, de alguma reunião, é a pessoa mais importante daquela sala. É o protagonista. Então, um exemplo, hoje aqui é a minha vez, não é? De fazer esse workshop. Então, não adianta, eu sou o protagonista. Pode ter alguém aqui muito melhor de comunicação, muito melhor de falar em público, que já ganha milhões nessa situação. Mas, neste momento, quem está com o poder da fala sou eu. Então, o que acontece? Quando você se conscientiza isso, você coloca isso na sua mentalidade, não tem para ninguém. Por quê? Porque estas pessoas que a gente julga ser mais do que a gente, por quê? Porque o medo de falar está totalmente ligado ao que vão falar, aos julgamentos, né? Aos julgamentos que as pessoas vão ter sobre nós, é o que faz travar. Mas essas pessoas que têm este poder de comunicação, que têm esse nível, vamos falar assim, alto, que a gente pensa que é mais do que a gente, elas vão compreender perfeitamente. Porque se elas têm estudo, se elas têm dinheiro, se elas têm cargo, se elas têm, enfim, tudo isso, pelo contrário, elas vão te motivar a estar ali como protagonista.
Gente, isso é fato. Agora, se essas pessoas tirarem sarro, ficar te criticando, ficar isso, ficar aquilo, sinto muito, mas essa pessoa não está qualificada, quiçá, a ter o cargo que está hoje, ou a função, ou o conhecimento. Porque muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não usa, né, gente? No dia a dia. Por isso que nós estamos falando da tríade da comunicação. E tem uma técnica que é maravilhosa, do storytelling, que também está sendo muito falado, né? Que é o poder de contar histórias, gente. Veja, desde os nossos antepassados se conta história. A Bíblia são histórias. O Chapeuzinho Vermelho lá é história. Para a criança dormir, conta história. Na escola, conta história. Então, esta técnica de storytelling pode ser uma história sua, real, e qualquer história é envolvente e memorável. Se você falar, Edi, mas eu não tenho muita história para contar, que história eu vou contar? Pode ser de alguém que você admira, que você é fã, que você acompanha. Mas quando você coloca uma pitada de história dentro da sua comunicação, principalmente quando você vai palestrar, eu aqui só fiz uns pedacinhos aqui de poucas coisinhas da minha história, né, que tem a ver com o que nós estamos falando hoje. Mas eu poderia contar N histórias da minha vida aqui, para vocês também poderem se espelhar e falar em público de uma maneira maravilhosa, com excelência, tá bom? Então vamos lá. A última parte da nossa tríade aqui, que é a tal da comunicação no ambiente do trabalho. Na verdade, eu coloquei isso daqui, gente, mas tudo que nós falamos até agora, se vocês começarem a praticar desde já, e assim, o que eu acho muito importante, a gente limpar a mente, né? Limpar a nossa mentalidade. Primeiro, esvazia o copo. Por quê? Porque pode ter gente aqui ou não, ou se vocês forem conversar em casa, vai falar assim, ó, ah, tá, isso lá na escola, eu sei que tem um monte de professor, lá não dá, bem, tem jeito. Ah, lá, aquela... Gente, tudo tem jeito. E principalmente, o jeito é para você, não é só para os outros. Lembra que você emite 3 metros de energia? Então, que você emita coisa boa, porque só vai voltar coisa boa. Se você emitir nada, vai voltar nada. Ou só coisa ruim dos outros. O que você prefere? Coisa boa ou coisa ruim? Escreve no chat. Coisa boa ou coisa ruim? Bom, então no ambiente nós podemos focar quando você tem uma comunicação eficaz, né? O aumento da produtividade de fato, a colaboração, a satisfação dos colaboradores, né? E aí, gente, como eu comentei há pouco, a comunicação não verbal, ela vai muito além das palavras. Nós já fizemos até a técnica aqui do sorriso, né? Então, ela é fundamental para uma conexão autêntica. Através de gestos, de expressões. Na minha mentoria, eu também treino muito e pratico muito os gestos de acordo com a fala, o local certo que você tem que fazer gestos quando você está se expressando e falando, porque tem gente que faz assim, né? Ai, vai, põe mão, né? Não é muito assim. Ah, falo com as mãos. Tá, pode falar com as mãos, eu também falo com as mãos, mas tem o lugar certo para falar com as mãos, tá, gente? Então, as expressões faciais, a postura corporal, até o tom de voz. Tá? Então, que tom de voz que você está emitindo? Então, tudo isso está tudo ligado ao ambiente que você vai querer ter no seu trabalho. Tá? Então, compreender e dominar essa linguagem é essencial. Tem livros, gente, muito interessantes que falam detalhes destes livros. Se vocês tiverem, conhecerem algum, pode colocar no chat também, né, para a gente trocar essa figurinha aí de uma leitura sobre comunicação e não verbal, inclusive. E aí, existe, logicamente, né, algumas metas de curto e longo prazo para a gente aprimorar a nossa comunicação. Então,
Se tem algo que eu posso deixar aqui, gente, são essas metas, de tudo que nós falamos para reflexão, para vocês começarem a colocar em prática. Mas vamos um pouquinho de cada vez, né? Então, primeiro, foco na comunicação não verbal. Como é que você está fazendo? Você está sorrindo mais? Você está olhando olho no olho? Você está gesticulando de acordo? Você está sendo cortês, sabe? Para as pessoas, até com acento. Como é que está sendo essas habilidades da escuta ativa, né? Dessa linguagem corporal? Como é que você está usando isso? Começa nisso daí. Eu tenho certeza que as pessoas vão começar assim, ó. Nossa, o que está acontecendo com você? Nossa, você mudou, hein? Eu falo que esse é o melhor feedback, quando as pessoas começam a implicar do jeito que você está se comportando atualmente. Não é assim que a gente fala? Bom, a prática de comunicação assertiva, sim, exercitar a expressão clara de pensamentos, de sentimentos e necessidades. Não tenha medo de falar não de uma maneira elegante. Não, e maneira elegante não é dar desculpas, e sim falar não. Não tenha medo disso, tá? Isso é muito importante. Expresse seu sentimento, mesmo que aquilo fique aqui, ó, parece um sapo na garganta, fale. E desenvolver a empatia, né, gente? A capacidade de compreender, de validar as emoções dos outros. E como? Como? Ouvindo mais e falando menos, gente. Então, é isso que eu quero deixar para vocês essa noite. Tomara que vocês tenham aproveitado pelo menos algum pedaço disso tudo. E isso tudo aqui você vai conseguir aprimorar a muito curto prazo. Nem sei se existe dessa forma, mas a curtíssimo prazo você já vai conseguir assim trabalhar demais essas habilidades da fala, da comunicação, tá bom? Então, eu quero, olha, agradecer vocês imensamente. Nós chegamos no fim dessa jornada de hoje. E eu espero que esse conteúdo tenha sido inspirador, tenha sido útil para vocês. E claro que eu tenho a mentoria individual, presencial, eu tenho a mentoria em grupo, mas eu estou já com esse grupo de mentoria, uma mentoria em grupo online, então todo mundo que está de fora aí pode participar. E eu não posso deixar de falar, antes da professora Luciana falar, né, da possibilidade aí do mestrado e do doutorado, enfim, de todas as áreas da FUSA, e que vai ter presente para vocês. Eu quero convidá-los a participar da minha mentoria, que ela normalmente online, ela tem um valor, eu vou falar de valor aqui, porque acho que estamos em casa aqui, né? É de R$ 757. Mas para vocês que estão na live, que participaram aqui, eu vou fazer por R$ 197, tá bom? Então, pode parcelar se quiser. Isso tudo depois eu vou colocar no grupo um forms para quem tiver interesse. Mas para vocês que estão aqui, eu vou fazer este valor de 197, porque eu faço questão, até porque todos aqui foram convidados a partir de alguma dessas pessoas maravilhosas que compõem essa equipe aqui, que são doutorandas, ou doutorando, mestrando, enfim, que faz parte dessa família FUSA e também do Instituto Educacional Freitas, tá bom, gente? Ó, um beijo, obrigada e gratidão por tudo. Que Deus abençoe. Obrigado, Eide, foi maravilhosa a sua participação. Antes da professora entrar aqui, eu vou ler o currículo dela e o do professor Henrique também, que vai fazer suas considerações aí finais, tá? Formada em letras, pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, doutora em educação e é da área educacional há 35 anos. Atuou como diretora, professora e hoje é proprietária do Instituto de Freitas. A jornada aí é de 35 anos. Coordenadora de expansão da FUSA no Brasil e no exterior. E agora
posso falar essa? Cursando pós-doc? É isso mesmo? Uau! Doutora Luciana, cursando pós-doutorado na FUSA. Calma aí, doutora, calma aí, que eu tenho que ler também o do nosso querido que está aqui conosco, consultor empresário, professor universitário da Uniara, mestre em pedagogia do Movimento pela Unicamp, pedagogo e educador físico, pós-graduado nos Estados Unidos e em Cuba, doutorando pela FUSA em Ciências da Educação e Saúde. Representou o Brasil em diversos mundiais da World Gym na estrada, países como Alemanha, Suécia, Porto Rico, Portugal, Espanha, Áustria, Suíça, Finlândia, Itália e Holanda. Coordenador de recreação de lazer no Clube Náutico de Araraquara, professor em neurociência da melhor idade em dança dos municípios de Araraquara e Mutuca. Técnico de ginástica para todos da equipe do Fundesportes de Araraquara, professor do Colégio Natureza e integrante do Comitê de Ginástica para Todos, GPT, da Federação Paulista de Ginástica. Gente, ver o currículo dessas pessoas aqui, a gente acaba, né, a noite e não finaliza. É isso mesmo, né? Professor Henrique, obrigada pela sua participação aqui conosco. Antes de passarmos para a professora Luciana, gostaria que você deixasse aqui as suas considerações e um pouquinho da experiência, né, gente? Que é ser doutorando, né, na FUSA. É um prazer estar com vocês e percebam que, por mais formação que nós tenhamos, sempre há tempo para mais coisas, né? E eu vou dizer uma coisa muito importante aqui. Quando você percebe que essas pessoas, tal como vocês, a professora Luciana, Edi, você, Marlene de Ribeirão, que é uma sumidade aí com seus projetos também, às vezes eu prefiro pedir algo para essas pessoas que são mais ocupadas. Imagine que se a gente padronizar todos esses conhecimentos e cursos que nós temos e estamos fazendo, talvez eu tenha 70%, 80% da minha vida ocupada com diversas tarefas. Eu só tenho 30% talvez de um tempo livre, mas esses 30% que eu tenho, eu ainda posso potencializar mais, e por isso que eu fui agraciado aí pela FUSA. Estou no projeto de doutorado, né, em neurociência. É muito, muito importante agregar esses valores de vários profissionais, né, esses conhecimentos que a Luciana também vai trazer para a gente. E se você que está nos assistindo quer se potencializar, quer estudar, aguarde que a Lu vai passar informações dessas possibilidades e quem sabe você vai ser um grande amigo nosso aqui para trocar grandes experiências. E todos nós teremos os cursos, né, esse momento de divulgar um pouco do nosso trabalho e das pesquisas que a gente vem realizando junto ao Instituto e também à Universidade da Flórida dos Estados Unidos. Obrigado pela participação e agora eu passo a palavra à professora doutora Luciana Freitas. Boa noite, galera linda! E a nossa querida doutoranda Edi, palestrante, gostaria de expressar minha profunda gratidão pela sua palestra inspiradora, que nos proporcionou sobre o tema na comunicação, a tríade do êxito. Suas palavras foram verdadeiramente enriquecedoras e impactantes, nos fazendo refletir sobre a importância dos elementos essenciais, né? Da comunicação, emissor, receptor e a mensagem, para uma comunicação eficaz para todos. Mais uma vez, muito obrigada por compartilhar seu conhecimento e insight conosco. Sua palestra foi verdadeiramente inspiradora e deixou uma marca positiva, tenho certeza, nessa noite, em todos presentes. Como você colocou, a comunicação não violenta, né, que nós, educadores, vivenciamos, o CNV, é uma abordagem desenvolvida pelo psicólogo Marshall Rosenberg, né, que ele fala, aprimora a qualidade
da comunicação das pessoas, promovendo empatia, compaixão e respeito mútuo. Quero poder compartilhar mais vezes e aprender com você essa sabedoria sua tão especial. E tenho certeza que todos os presentes ficaram com um gostinho, né? Vontade, um sabor de querer mais nas suas mentorias. Com certeza você já ganhou uma aluna aqui. Oba! Nossa! Olha a responsabilidade. E os demais presentes também, tenho certeza que ficaram com vontade e terão a oportunidade também de estar aprendendo com a doutoranda Edi. Muito obrigada, Edi. Você arrasou! Essa equipe que é terrível, viu, galera? Esses alunos aqui de doutorando não é para ninguém, não. É para lá da top da galáxia. Bom, querido público, espectadores, sou a doutora Luciana Freitas, doutora em Educação pela FUSA, e como a Marlene comentou, iniciei agora em janeiro o pós-doc, no PhD em Educação também na FUSA. Também sou coordenadora de exposição da University da Flórida, USA, no Brasil e no exterior. E CEO do meu instituto, que tenho há 35 anos, que oferece educação de qualidade e mentorias para todos. Nós oferecemos cursos técnicos, magistério, antigo magistério que ninguém dá valor, né? Mas ainda o magistério continua e é um magistério que realmente ensina a didática, o dom de lecionar. A pedagogia, ela é mais para gestão, coordenação. Então, aquele antigo magistério que eu fiz na época, junto com o ensino médio, esse realmente ensina o professor, o antigo professor que a gente fala, né? Nós temos também graduação, técnicos de competência, pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doc. Nós temos em nossa equipe multidisciplinar os mais qualificados doutores que, com excelência, orientam os nossos alunos. E hoje contamos com a parceria firmada da FUSA e do Instituto Milênio, que estamos com polos nos estados do Amazonas, Roraima, Minas Gerais, Estado de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, fechei essa semana a parceria com Brasília também, Bahia, Ceará, Fortaleza, Recife, Pernambuco, Paraíba e João Pessoa. Estamos crescendo grandemente aqui no Brasil, graças a Deus ao nosso trabalho sério e transparente. A FUSA ela está totalmente documentada, tanto no território americano quanto no nosso território brasileiro, dando congruência junto aos nossos alunos e postulantes. Nossas aulas são aos sábados, de 15 em 15 dias, 100% online, das 9h30 a 12h30. A sua certificação e a sua correvalidação rege-se ao Tratado de Haia, que hoje somos 125 países, e pela plataforma Carolina Bohr. Tenho certeza que quem estiver, né, com intenção de estar fazendo um mestrado, um doutorado, nós estamos aqui à disposição para estar explicando melhor o TV, e tenho certeza que vocês vão dar um up, um pulo enorme na carreira profissional de vocês. Bom, agora o pessoal vai colocar aí no grupo, né? Entra no grupo da EDI, quem não está, né? Coloca o pessoal no YouTube. Vocês vão preencher um formulário no Google Forms. Assim que vocês preencherem, nós todos, da equipe FUSA e do Instituto Educacional de Freitas, Instituto Milênios, vamos fazer um sorteio, né? E logo em seguida, ainda hoje, nós estaremos ligando para todos que foram sorteados.
tá? Então, não esqueçam, entra no grupo que não entrou, preencha o formulário certinho, que nós vamos fazer ainda hoje o sorteio, tá bom? Gratidão pela participação de todos vocês, pela interação, né? Isso é muito importante. Nós estamos a cada 15 dias uma equipe de doutorandos oferecendo para todos os workshops em todas as áreas. Hoje nós temos mestrado, doutorado, pós-doc na área da educação, na área da saúde, administração, engenharia civil, empreendedorismo, comunicação, direito e outras áreas. Então, venha fazer parte conosco da família. Gratidão. Edir, meu querido Henrique, doutorando, Marlene, vocês são maravilhosos. Foi uma noite incrível de aprendizado e tenho certeza que todos amaram. Um grande beijo no coração de todos. É isso, nós vamos encerrando então a nossa participação do workshop Tríade do êxito na comunicação com a querida Eide. Aguardamos todos aí, né, no grupo lá do WhatsApp para concorrerem à bolsa. Só vai assinar o Google Forms, né? Quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Sigam as redes sociais. Aliás, eu vou abrir aqui de novo o microfone de todo mundo para poder passar o Instagram, né? Ou o LinkedIn. E acompanhe sempre as redes para saber sobre os novos temas que vão ser trazidos aqui dentro do workshop. Professora Eide, qual que é o seu Instagram e o seu LinkedIn? Todas as minhas redes sociais é Edi Frediani. É o que está aqui na tela, tá? Todas. Instagram, LinkedIn, Edi Frediani, tudo. YouTube, tá bom? Aliás, quem estava na live, pode se inscrever no YouTube, se inscreva no meu canal, que vocês já estão aí, né? Só clicar lá para se inscrever, tá bom? E espero também no Instagram e no LinkedIn, claro. Professor Henrique? Exato, o meu Instagram é Henrique Sanioto, lá você consegue se conectar conosco e eu posso passar diversas informações para quem tem interesse em estudar conosco e também aprender com essa equipe maravilhosa, tá bom? É Henrique Sanioto. Obrigado a todos vocês, parabéns Edir, Marlene e doutora Luciana, como sempre, uma grande excelência. Professora Luciana? Nossa página é Instituto Freitas no Instagram e o fus_.com no Instagram também. Perfeito. E o meu, quem puder estar seguindo a gente lá, meu LinkedIn é Marlene Marques e meu Instagram, @meajudamar.marques. Nós vamos encerrando, então, a nossa participação. Agradecemos também ali a equipe técnica, Jefferson. Muito obrigada por estar conosco, né, até o presente momento, por sempre ser o nosso suporte em excelência. Professor Carlos, que sempre nos conecta aí com os melhores, né, da tecnologia. A todos que ficaram até o presente momento, nosso muito obrigado. Tenho certeza que vai aí impactar muito a sua comunicação, todo o conteúdo de hoje. Beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima oportunidade.